Então vamos lá, vou resolver. Continua aí com o mesmo módulo que tem na mão. Quem não está com o cadernão, pegue o módulo 13, né, que é o que a gente está trabalhando. E vamos continuar resolvendo. Resolvemos a segunda, vamos resolver a terceira, eu acho. Deixa eu ver aqui no arquivo. Vamos para a terceira questão do módulo 13, ainda aí na página 4. E vamos ver o que ela diz lá. Então, no módulo 13, questão 3 diz o seguinte: uma massa de gás ideal monoatômico sofre uma expansão isobárica. Falamos ainda agora o que é o gás monoatômico. Vamos pegar o gás nobre como exemplo de gás monoatômico, certo? Ele sofre uma expansão isobárica sob a pressão de 5 atm. E o seu volume passa de 10 para 18 litros. Qual a variação da energia interna nessa transformação? Olha só. A variação da energia interna que ele está te pedindo. Seguinte. Ele não dá a temperatura desse gás, certo? O problema aqui é esse. Ele não dá a variação da temperatura. Mas ele dá o seguinte, ele te dá uma pressão inicial, te dá os volumes, tudo bem? Então vamos aqui para apelar para nossas equações de estado. Se a minha transformação acontece, uma transformação isobárica, isso quer dizer que ela acontece a pressão constante. Eu vou manter esse 5 atm. Tá? Aí o que vai acontecer? Para eu ter uma variação da energia interna, ΔU, tenho que ter 3 meios de N, R, ΔT. Beleza? Vamos para a nossa equação de estado. Se a minha transformação aqui ela foi... Eu tenho um estado inicial de uma temperatura T, que eu não sei qual é. Tenho um estado final de uma temperatura T, que eu também não sei qual é. Mas eu posso saber a relação que existe entre essas duas, como? V1 sobre T1 igual a V2 sobre... Desculpa, não é P, é T. T1, T2. Só porque essa equação, isso aqui nós resolvemos na questão anterior, tá? Então, olha só. Eu vou fazer da seguinte maneira. Esse volume aqui, ó, volume 1, ele diz que é 10 litros, certo? Aqui faltam muitas variáveis. T1. Volume 2, ele diz que é 18. T2. Tudo bem? Então, se eu passar o T2 para cá, que é o que vai me interessar, T2 é igual a 18 vezes T1. Aí esse 10 aqui, ele deveria multiplicar o T2, certo? Eu vou passar para cá dividindo. Dividido por 10. Ou seja, o T2 vai ser igual a 1,8 T1. Tudo bem? Beleza? Olha só. Então, eu vou aqui para a minha variação da energia interna. A minha variação da energia interna, ΔU, vai ser primeira parte da conta e segunda... Deixa eu ver aqui se eu vou botar como segunda aqui para vocês. Vou deixar essa parte aqui como segunda parte, ok? Porque ela vai ser inacabada, tá? Por que isso? Tu já vai entender. 3 meios de N. Ele não disse quantos mols tem, eu não vou inventar. R, ele não disse quanto vale o R, eu também não vou inventar. Agora, o T, gente, o T tem um macete aqui.
Essa variação da temperatura, embora você não saiba a temperatura agora, mas já vai saber, eu vou fazer o seguinte. A temperatura final, T2, menos a temperatura inicial, T1. Ok? Beleza? Olha só. Aí vem delta U igual 3 meios de N R. Aí quanto é que é isso aqui? O T2, aí tá bem aqui, ó. 1,8 T1 menos T1, certo? O que é 1,8 T2, T1 menos T1? O T1, ele vale 1, gente. Ou seja, é tipo pegar 1,8 e subtrair 1. Ou seja, vai me sobrar 0,8. Olha só. Delta U é igual a 3 meios N R 0,8 vezes T1. Bacana? Aí eu vou para cá, eu vou pensar da seguinte maneira, cara, eu não sei o N e o R. Puxa, posso deixar do jeito que tá, ok? E eu não sei o valor de T1. Opa, mas alto lá. Dá para saber o valor de T1 através da terceira parte da nossa conta. Eu vou colocar aqui embaixo a terceira parte, que é uma equação de estado, uma equação de Clapeyron, tá? Porque na equação de Clapeyron tem o seguinte: P, V, N, R, T. Então, eu vou saber da seguinte maneira. Eu tenho a minha primeira pressão, que ela vai continuar constante, 5. Eu tenho o meu volume inicial, que era de 10. Tudo bem? N, R, T1. Beleza? T1. Essa é a minha temperatura. Ah, mas eu não tenho NR. Como é que eu vou saber o T1? Passa o pano aqui, ó. Precisa ser um moleque safo, moleque inteligente. Beleza? Olha só aqui. Vou voltar para cá. Eu vou colocar de amarelo e vou até arrumar essa bagaça aqui, ó. Delta U igual. Eu vou puxar para cá para fora. Vou deixar, ó, 3 meios. Eu vou puxar o 0,8 para cá, para esse lado, vezes 0,8, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Mas olha só que coisa interessante, aparece bem aqui, ó. N, R, T1. Cara, presta atenção. NRT1, NRT1. Quanto é que vale NRT1, gente? 5 vezes 10 é 50. Então, o valor de N, do produto NRT1 é igual a 50. Então, lá na outra equação, onde apareceu o NRT1, eu vou substituir por 50. Então, a variação da energia interna, o ΔU, é 3 meios vezes 0,8 vezes quanto é NRT1? Não quero saber quanto é o N, quanto é o R, quanto é o T1, só sei que o produto disso daí vai dar 50. Pronto, velho. Pronto. E aí faz o quê? 0,8 vezes... Eu vou colocar vezes 10, vai dar 8. 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2, 20. 20 vezes 3 vai dar 60, né? 60. Em que unidades? Bom, como tá ATM, gente? ATM, litro. Vou colocar caloria. Tudo bem? Aliás, 60. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas unidades, que é para não botar a unidade errada. Olha só. Como a unidade está em litro, litro não é uma unidade de sistema internacional, tudo bem? É essa unidade de volume que vai caguetar tudo. Tá? Se tivesse metro cúbico, como da questão anterior, estava em metro cúbico, é em joule. Como está aqui em litro, então eu vou colocar aqui, ó, 60 cal. 60 calorias. Essa daqui foi
a variação da energia interna, e é por isso que eu digo que não é para ficar gazetando a aula, porque essas questões não são fáceis, elas são escrotas pra caramba. E ser um cara bom de matemática não é suficiente para resolver questões assim, tá? Então, vamos lá. Vou ampliar. Tiro o print aí dessa questão. Essa questão tá no teu livro, tá no teu cadernão. Então, vem na tua prova assim, tá? Olha só, não resolvi ainda nenhuma, numa porrada só. Como é que eu fiz? Eu dividi em partes. Primeiro, eu usei uma equação levando em consideração que o gás está transformando de forma isobárica para que achar uma incógnita, uma relação aí entre temperaturas. Depois eu fui lá para a equação da energia interna, não acabei, eu cheguei lá no ponto da variação de temperatura para deixar uma outra, fazer morrer uma outra incógnita. Depois eu voltei para a equação de Clapeyron, que é a equação de estado, achei o produto de três incógnitas lá, até arrumar isso aqui, porque tu pode confundir. E aí eu cheguei um produto de três constantes, que vai dar uma constante, e aí fiz essa substituição para poder chegar na minha variação da energia interna final. Okay? Não é simples, não é trivial. Cereja do bolo, último assunto de é o termodinâmica, né? Depois, como eu falei para vocês, eu vou entrar em ótica. Então, vocês precisam praticar, precisam exercitar. Depois, pegue essa terceira questão, façam de novo, deem uma olhada no print, eu vou subir essa aula, deem uma olhada para ser o apoio de vocês, beleza? Então, feito que for tirando o print aí, vai dando, põe o S aí no chat, que é para eu passar para a próxima questão. Bom, agora todo mundo tá com o chat aí ligado, não tem porquê. Eu vou só fechar aqui rapidão a câmera e vou pegar uma água e já volto. Voltando, vou limpar aqui a tela. Puxar uma outra questão. Vamos ainda continuando na página 4, agora questão 13. Okay? Vamos lá ver o que diz a questão 13. Questão 13 diz o seguinte: em um processo, a pressão constante, ou seja, em todo momento ele está dizendo que era um processo adiabático. O processo adiabático é aquele que a pressão é constante. Agora ele disse o seguinte, ele disse já na cara que o processo é de pressão constante de 2 vezes 10 a quinta Pascal. Ou seja, aí está dando o dobro da 2 ATM. Até então, trabalhamos com ATM. Agora vamos na tora mesmo, Pascal, tá? Uma determinada massa de um gás ideal aumenta o seu volume de 8 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos para 12 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Ele, ao invés de usar litro, agora ele está usando metro cúbico. Aí ele diz: o trabalho em joule realizado pelo gás durante essa expansão é de expandir o gás, expandiu, ele era de 8, foi para 12. E aí, gente, é muito fácil. Essa vai ser fácil, ok? É o trabalho. O trabalho de um gás é dado pela pressão. Opa, ficou feio. É dado pela pressão vezes a variação do volume.
Bem fácil, bem tranquilo aí. E aí, como é que vai ser? Trabalho de um gás, você não deve negligenciar as grandezas, tá? Tá tudo no sistema internacional, então o meu trabalho ele vai sair em Joule. Então, vou colocar lá 2 vezes 10 elevado à quinta. Se tivesse em uma unidade tipo ATM aqui, eu ia ter que converter. Como não tem, tá tudo bacana. 2 vezes 10 à quinta, vezes variação do volume. Volume final, 12 vezes 10 a menos 3. Menos o volume inicial, que é de 8 vezes 10 a menos 3. Aí, vamos lá. Expansão. O 2 vezes 10 à quinta eu deixo lá, quieto. E vou trabalhar com o que está dentro do parêntese, por enquanto. Que é o quê? Eu tenho duas notações científicas. Como é que eu resolvo isso? Eu conservo a base e vou trabalhar só com os algarismos significativos, ou seja, 12 e 8. Tudo bem? 12 menos 8 é 4. 4. Conservo 10 a menos 3. Tá? Agora eu tenho um produto de notação científica. Como é que eu vou operar isso? Eu vou multiplicar os algarismos significativos, 2 vezes 4, 8, e vou trabalhar com isso aqui, conservando a base e somando os expoentes. 8 mais menos 3 é a mesma coisa que 5. Tudo bem? Ou seja, tu tens aqui 8 vezes 10 elevado à quinta joule, ou 800 kJ. Por que 800? 800 é 8 vezes 100, né? 100 é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado com 10 à terceira, dá 10 à quinta. E o quilo é 10 à terceira. Então, pode se escrever também como 800 kJ, ou 8 vezes 10 elevado à quinta joule, simplesmente, ok? Beleza, gente? Tranquilo? Questão fácil. Essa é rapidão de se resolver. Vou botar aqui para tu tirar o print dessa questão aí. Ainda na página 4, questão 4. Tire lá o print e vamos para a próxima. Tirou o print, coloca no chat que tu tirou, coloca um S lá e vamos seguir. Beleza. Não deixem acumular assunto para estudar, porque essa terceira avaliação ela vai ser um pouco mais complicada, porque ela vai ter mais de um assunto. Então, até a segunda avaliação, era tudo física térmica. Agora a gente vai misturar ótica e física térmica, ok? A termodinâmica e a ótica. É grande pra caramba a ótica, ok? Deixa eu limpar a tela e vamos para a próxima. Limpando a tela. Pressão minha ou o João foi abduzido? Deixa eu voltar aqui. Foi, né? Já não está mais entre nós. Bom, continuando agora na página 5, né? Virando a página aí do teu módulo. Tens aqui uma equação envolvendo uma questão envolvendo gráfico. Uma dada massa de um gás sofre uma transformação, como mostrado no diagrama a seguir. Ué, cortado essa questão? Mas eu acho que eu...
Não é possível com uma questão bonita dessa. Ah, tá cortada. Bom, então bora aqui. Um pedaço de uma, um pedaço da outra. Então, assim, vou botar aqui. Uma dada massa de um gás sofre uma transformação, como mostrado no gráfico a seguir. Ok? Diagrama de Clapeyron. Qual o trabalho em Joule realizado pelo gás durante essa transformação? Gente, olha só. Vou te dar um papo. Quando você tem essa... Você está vendo aqui que a pressão está variando, mas o volume também está variando, certo? Aí você tem o seguinte, que originalmente você calcula o trabalho como sendo a pressão vezes a variação do volume. Só que, e se essa pressão ela for variável? Não tem mais trabalho? Claro que tem. Só não tem trabalho se o ΔV for zero, se não houver expansão ou compressão. Então, nesse caso de um gráfico, o que eu aconselho para vocês é o seguinte, é você calcular a área abaixo do gráfico, tudo bem? Então, veja, que figura geométrica está formando aqui embaixo? É um trapézio, né? Então, veja lá. Então, o trabalho, primeira coisa que a gente tem que saber, o trabalho é positivo ou ele é negativo? O trabalho ele é positivo quando aumenta o volume. O trabalho ele é negativo quando diminui o volume. Então veja a seta. A seta ela está apontando para o lado de aumento de volume, ou seja, ele sai de 0,2 para 6. Então o meu trabalho ele é positivo. Então trabalho positivo. Ok? Positivo de quanto? Vou calcular. Como eu vou calcular? Eu vou medir pela área. Então nunca esqueça. A maioria dos problemas de trabalho, seja ele também aqui na termodinâmica, lá na eletrodinâmica, na mecânica, na maioria das vezes que vou ver trabalho, eu posso simplesmente utilizar desse artifício. Lá na mecânica, quando a força é variável, na eletrodinâmica também. E aqui é quando você tem uma pressão variável. Então, trabalho vai ser... Qual vai ser a área? É um trapézio aqui? Então, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quanto vale a base maior? A base maior é 30. Mais base menor. A base menor aqui, ó, é 10. Vezes a altura. A altura é aqui, ó, de 0,2 a 0,6, tá? Pega a final, 0,6, subtrai da inicial, que dá só esse pedacinho aqui. Ou seja, é 0,4. E eu vou dividir por 2. Base maior, Bzão, base menor, Bzinho, altura, e dividido por 2. Deu para entender aí? Vamos continuar. 3 vezes 30 mais 10, 40, certo? Eu posso dar uma simplificada logo bem aqui, aí fica 40 vezes 0,2, tudo bem? Que é a mesma coisa que 4 vezes 2, que vai dar 8 joules. Só isso, gente. Só. Beleza? Todo mundo entendeu aí? Se tu entendeu, coloca aí que tu entendeu no chat. Se tu não entendeu, coloca não entendi. Tira o print da tela. Se tu for tirar o print, coloca S. Só para eu saber que tu tirou. Vai lá para a gente chamar a nossa saideira de hoje.
Ok, vamos lá. Então eu vou... Vamos passar para a próxima. Eu vou fechar aqui, limpar a tela. Vamos lá para a próxima questão. Poxa, apaguei uma questão que não era para apagar. Então... toda remendada. Então vamos lá, vamos continuar. Ainda lá nessa mesma página, né, entre páginas 5 e 6, uma determinada quantidade de gás, inicialmente a 100 Kelvin, passa pela transformação mostrada aí no diagrama. Então você tem a seguinte transformação. Na verdade, são duas transformações que estão acontecendo aí. Veja. Ele está no estado inicial de pressão de 4 Pascal, certo? 4 vezes 10 elevado a quinta Newton por metro cúbico. Desce aí para 1 Newton por metro, 1 vezes 10 elevado a quinta Newton por metro cúbico. Isso foi uma transformação a volume constante, foi uma isocórica. E depois ele passa lá para de um litro, de 1 metro cúbico para 6 metros cúbicos, ok? Bom, qual a temperatura final do gás? Primeira coisa que ele quer saber é a temperatura final do gás. Sendo que ele, numa determinada temperatura, inicialmente, ele está inicialmente a 100 Kelvin, tá? Como é que eu vou saber a temperatura inicial, a temperatura final? Simples. Eu vou usar uma equação, vou usar a equação geral dos gases. P1, V1, T1 igual P2, V2, T2. Professor, como é que a gente sabe logo na lata se é equação de estado, se é lei geral, se é primeira lei da termodinâmica, se é trabalho? Como eu sei? É praticando, meu filho, não tem outro jeito. Como ele não falou que nada é constante aqui, não falou que era pressão constante, não falou que era volume constante, falou porra nenhuma, ele só botou aí um gráfico, pode jogar direto, ok? Então vamos para os dados do gráfico. Iniciais. Pressão inicial é de 4. Eu vou te dar uma dica. Tá vendo aí que do lado do gráfico tem... Não, eu vou colocar, porque pelo sim, pelo não, vai que tu faz besteira no futuro. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão. Então, 4. Aí bem aqui no cantinho, tá vezes 10 a quinta. Se o João estivesse assistindo aí, ele já ia falar, mas por que eu fazendo um negócio que eu vou cortar depois? Eu quero deixar isso assim. Ó, volume inicial. Ando aqui, você tem 4 vezes 10 a quinta, você tem 1 metro cúbico. Vou colocar 1. Temperatura inicial da minha história era de 100 Kelvin. 100. Pressão no final da história, ou seja, quando está bem aqui, a minha pressão é de 1 vezes 10 a quinta. O volume é de 6. E a temperatura 2 eu vou achar. P2. Isso aqui vai responder a letra A. Ok? Então, ó. Posso cortar isso aqui. Mas não podia, não precisava nem ter colocado. É verdade. Eu não precisava ter colocado. Mas é sempre importante porque vai que a incógnita fosse uma pressão e tem alguma coisa lá escrita no gráfico. Habilidade 17 do Enem, gente. Vocês sempre têm que prestar atenção nas informações, todas as informações que o gráfico pode te fornecer, ou a tabela, porque também ele pode simplificar essa história numa tabela, tá? Então, ó, 4 vezes 1, 4. Vou deixar aqui, ó. 4 dividido por 100. Só estou melhorando aqui a aparência dessa conta que tá meio escrota. 1 vezes 6, 6. 6, 2. Vou trocar de lugar e vou cruzar, tudo bem? Então vai ficar
T2 igual a 6 vezes 100 dividido por 4. Cara, 100 vezes 6, 600, né? Então, pega 600 aí e divide por 4. Dividido por 2 dá 300, dividido por 4 dá 125. Então, 125 Kelvin. Essa é a temperatura. Então, vou colocar uma diminuída aqui. Vou logo resolver a B. Aí tu tira o print de uma vez aí só. Tá? Letra B. Qual o trabalho realizado em Joule por esse gás? Tá? Cara, ele sai de um estado de uma pressão, a pressão foi variável, certo? E ele vem para cá, tá? Então, o total, gente, ele vem daqui para cá, é a mesma coisa que ele vir diretão para cá, certo? Então, eu vou pegar só isso aqui, certo? Só esse pedaço aqui de cima. Ver se dá para riscar em cima do negócio. Dá. Eu vou pegar só esse pedaço aqui e vou calcular a área integral, tudo bem? A área abaixo do gráfico, porque se ele vem, desce a pressão, depois ele vai para lá, é a mesma coisa, ele vai chegar ao mesmo ponto, tá? A gente vai ver isso melhor em transformações cíclicas. Então, a letra B, eu vou de novo usar propriedades gráficas, tá? Eu tenho um trapézio, novamente, só que agora eu tenho que levar em consideração o que está lá no gráfico, porque senão vai dar besteira. Então, o trabalho vai ser a área, tá? A área. E aí, a minha área vai ser base maior. Quem vai ser minha base maior do gráfico? Esse pedaço aqui, deixa eu marcar aqui, ó. Esse pedaço aqui é minha base maior, esse pedaço aqui é minha base menor, esse pedaço aqui é a altura. Okay? Então, base maior, 4. Base menor, 1. Altura de 1 a 6, isso vale 5. E divido por 2. Veja, 4 mais 1, 5. 5 vezes 5, 25. 25 dividido por 2 dá 12,5. Acabei. Não. Tá faltando uma coisa aqui. Essa base maior e a base menor, quando eu somasse, ele tem bem aqui, ó, um 10 à quinta, tá? Então, eu poderia ter colocado aqui, ou eu posso colocar isso só no final, vezes 10 à quinta, tá? Eu não posso esquecer isso, tudo bem? Eu só não entendi porque tu colocou 10 à quinta. Só recapitulando lá a ideia de notação científica. Eu tenho uma soma de duas notações científicas de mesma ordem de grandeza. Eu esqueço a ordem de grandeza, eu conservo a ordem de grandeza e somo apenas os algarismos significativos, nesse caso 4 e 1, ok? Deixo a ordem de grandeza do lado. Fora essa soma aí, você vai ter tudo produto, ou seja, eu jogo lá para o final a ordem de grandeza, o 10 à quinta. É por isso que eu não coloquei agora, eu coloquei no final. O efeito matemático seria o mesmo. E a minha resposta final é 12 vezes 10, 12,5 vezes 10 à quinta Joule, tá? Beleza? Ou eu poderia ainda dizer que é 1,25 megajoules, usando aí uma outra notação científica, ok? Tranquilo, gente. Então, para por aí. Eu vou só ampliar para tu tirar o... Caramba, cagando aqui tudo, riscando o que não devia. Pronto. Tira o print aí. E aí a gente para por hoje. Vê que a próxima questão que nós vamos resolver é a 7. Vamos resolver da 7 até provavelmente a 14. Segue aí. Tenta resolver. Na próxima quinta-feira, eu quero que vocês já cheguem com dúvidas. De preferência que não fique só um monólogo. Que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Porque na prova, mano, eu ajudei nessa, passou. Agora na próxima eu vou ajudar a arrancar o couro de vocês. Porque são dois assuntos e não são fáceis. Ok? Na verdade, um que é ótica, mas o outro não. Tá? Então, é preciso vocês estudarem e resolver. Então, vocês têm aí até o final das questões de trabalho, ok?
primeira lei de termodinâmica, segunda eu vou resolver depois com vocês, tá? Então, resolvam, se antecipem e cheguem com dúvidas, beleza? Então, por hoje, fim de papo. E eu vou colocar essa aula disponível. Lembrando que o pessoal da recuperação, a aula já está disponível lá no portal para vocês, tá? É isso. Falou.